Boa noite a todos. Meu nome é Rodrigo Munhoz, sou oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês e do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É um prazer estar essa noite aqui com vocês, participando da cobertura em tempo real do Congresso da ASCO, que agora em 2020 acontece no seu formato integralmente digital. Eu vou ter a honra de conduzir essa discussão sobre alguns dos highlights de temas selecionados. Hoje a gente vai abordar os principais trabalhos pertinentes ao tratamento de melanoma e sarcoma, tumores geniturinários, agrupado uma discussão sobre mutações raras, novas drogas, alvoterapêuticas e novo potencial, e drogas com potencial agnóstico, e por fim, biomarcadores e medicina de precisão. Eu confesso que eu estou um pouco inibido pela qualidade dos speakers que vão dividir hoje a tela comigo. A gente vai contar com o Dr. Fábio Schultz, oncologista clínico da Beneficência Portuguesa de São Paulo, para discutir o tema de tumores geniturinários. Dr. Fernando Santini, oncologista clínico do Hospital Sírio-Libanês, para falar sobre mutações raras e drogas-alvo. Dr. Alessandro Leal, que é diretor médico do Centro de Medicina Personalizada do Hospital Israelita Albert Einstein. Como é que a gente organizou essa dinâmica hoje? A gente vai ter mais ou menos 10 a 12, no máximo 14 minutos para cada um desses temas, inicialmente sem tempo para discussões. Ao final das 4 apresentações, uma breve discussão entre o painel de mais ou menos 5 minutos, e aí, ao final desses 5 minutos de discussão, a gente vai abrir para as perguntas do público que está nos acompanhando. Então, eu pediria apenas que quem fizesse as perguntas se identificasse para que a gente possa responder, e eu espero que todos tenham aí um bom webinar, que todos consigam aproveitar o conteúdo que a gente preparou com muito carinho. Então, eu vou tomar a liberdade de começar essa apresentação com os trabalhos de melanoma. Já antecipo que esse ano, na sessão, tanto na sessão oral quanto poster discussion, não houve nenhum trabalho que, de fato, traga mudanças imediatas no manejo do melanoma, seja no contexto adjuvante, seja no contexto avançado. Nós tivemos aí duas importantes atualizações de estudos de adjuvância. O estudo COMBI-AD foi apresentado pelo Dr. Axel Rauschel. Só lembrando que esse é um estudo que randomizou pacientes com melanoma estadio 3A a estadio 3C pelo AJCC7 medição e pelo menos 1 milímetro de depósito de melanoma em linfonodo, no caso estadio 3A, para 1 ano de tratamento com dabrafenib e trametinib versus placebo. Esse é um estudo que já havia sido positivo para o desfecho primário, que era sobre a vida livre de recorrência, e agora a gente traz um tempo de segmento maior, com 5 anos de acompanhamento. E o que se vê é a manutenção da magnitude de ganho que se atingiu com a combinação de dabrafenib e trametinib no contexto adjuvante. Depois de 5 anos de acompanhamento, uma diferença absoluta na proporção de pacientes sem recidiva em 60 meses de perto de 16%. 52% daqueles randomizados para W-trans sem recidiva versus 36% no braço placebo, com hazard ratio de 0,51, e um desenho de curva muito interessante mostrando aí uma tendência de estabilização, principalmente a partir do 48º mês. Essa foi uma atualização do COMBI-AD que ainda não trouxe dados maduros de sobrevida global por conta do limitado número de eventos em ambos os braços, mas que reforça aí a indicação da combinação de W-TRAN no contexto adjuvante, lembrando que a gente já tem registro dessa combinação para essa indicação no Brasil e, de fato, com dados muito animadores. O outro estudo de adjuvância é o Keynote 054, o estudo de pembrolizumab versus placebo para o mesmo subgrupo de pacientes, pacientes com doença estadio 3A a estadio 3C, randomizados, então, para 1 ano de pembrolizumab versus placebo, com um crossover pré-planejado pós-recorrência. A gente ainda não tem dados desse crossover. E, mais uma vez, dados também muito sólidos, muito animadores, com o uso de imunoterapia por 1 ano agora no contexto adjuvante, e uma diferença absoluta entre os braços com 36 meses que se aproxima de 20%. 63%, quase 64%, daqueles randomizados para pembro, sem recidiva, versus 44% daqueles randomizados para placebo, com hazard ratio de 0,56, e curvas que continuam se abrindo com o passar do tempo, ainda sem dados de sobrevida global também nesse estudo. Ou seja, na verdade, dados que reforçam aí o que a gente já tem disponível no tratamento adjuvante, consolidando a possibilidade aí muito provável de cura de muitos desses pacientes e prevenção em definitivo de recidivas, mas sem grandes mudanças. Um estudo muito interessante, que talvez no futuro próximo tenha a capacidade de mudar o que a gente faz, é esse estudo que eu vou apresentar agora, que ainda é pequeno, não é um estudo que traz um nível de evidência que nos permita mudar a prática, mas foi um estudo que interrogou a possibilidade de se reduzir a indução com nivolumab e ipilimumab em pacientes com doença avançada de 4 para 2 doses. Então, esse foi um estudo desenhado da seguinte forma: pacientes com melanoma avançado sem tratamentos prévios iniciavam nivo e IP nas doses padrão do Checkmate 067, nivo 1, IP 3, e eram escaneados, eram submetidos à avaliação por imagem na semana 6. Aqueles pacientes que não tinham crescimento de tumor já imediatamente passavam para manutenção com nivolumab, ou seja, não recebiam doses adicionais de ipinivo.
Aqueles pacientes que tivessem um crescimento superior a 4%, que é um crescimento que não atende os critérios de progressão de RECIST, então, foi só uma definição estatística do que acontece com a maior parte dos pacientes que atinge 4% de incremento de medida, esses pacientes, sim, recebiam as 2 doses adicionais pré-planejadas de ipinivo, e então era repetido o estagiamento na semana 12. O fecho primário do estudo era a resposta objetiva, e o que se viu aqui é que 2/3 dos pacientes entraram no braço aí, foram alocados no braço que não recebia tratamentos adicionais, enquanto que 1/3 apresentava esse crescimento maior do que 4% e recebia 2 doses adicionais. O que é interessante é que desses pacientes 19 de 60 que receberam 2 doses adicionais, nenhum atingiu resposta objetiva para o RECIST subsequentemente. Um outro ponto importante é que a análise de biomarcador mostrou sinais de atividade, de ativação imune imediatamente após a primeira dose de ipinivo e depois da segunda, mas sem aumentos significativos depois da segunda dose. E o que é interessante, então, é que pacientes que receberam essas 2 doses atingiram uma taxa de resposta objetiva, melhor taxa de resposta objetiva, de 57%, com uma mediana de sobrevida livre de progressão não atingida. Então, é um estudo bastante interessante que mostra 2 pontos, que talvez naqueles pacientes que têm alguma magnitude de benefício, reduzir o número de aplicações seja algo factível e que, diferentemente do que se faz no dia a dia, talvez abreviar o momento para a primeira avaliação de resposta do final da indução com 4 doses de ipinivo para 2 doses de ipinivo, faça sentido para a segregação desse grupo de pacientes que talvez, de fato, vá para nivolumab diretamente ou que talvez mereça, inclusive, uma troca de tratamento. Naturalmente, é um estudo muito pequeno, com N muito limitado de pacientes, ele não é capaz de capturar aqui fenômenos como pseudoprogressão ou resposta tardia, mas, de qualquer forma, especialmente para um país como o Brasil, com limitações financeiras, é uma notícia até que bem-vinda, sobretudo pela possibilidade de se reduzir o número de doses de. A gente tem um outro estudo muito interessante, ainda um pouco distante da nossa realidade, que foi uma atualização do uso de terapia celular com linfócitos infiltrantes, um agente de nome Lifileucel, LN144. Esse foi um estudo que nessa coorte 2 avaliou pacientes previamente tratados que houvessem falhado a anti-PD1 e simutação do BRAF, também inibidor do BRAF, inibidor do MEK. Como é que era feito o tratamento? Esses pacientes, então, precisavam de pelo menos 2 lesões, uma que pudesse ser ressecada cirurgicamente, para que você pudesse isolar os linfócitos infiltrantes e preparar isso ex vivo, e uma outra lesão que servisse de lesão-alvo para fins de mensuração de resposta. O paciente, então, ele passava por um esquema não mieloablativo de linfodepressão com ciclofosfamida e fludarabina. Ao longo desse tempo, esse material extraído era utilizado para a preparação desses linfócitos infiltrantes, um tempo médio de preparo de 22 dias. Essas células eram reinfundidas no paciente e, então, ele recebia até 6 doses de interleucina 2 em altas doses. Lembrando que é um estudo desenhado para pacientes previamente tratados. E esse esquema de tratamento com linfócitos infiltrantes interleucina 2 em alta dose demonstrou uma taxa de resposta de perto de 37%, incluindo 3% de respostas completas, com respostas que vêm aumentando com o passar do tempo. Então, atualizações futuras são interessantes. E um estudo de registro dessa modalidade de tratamento em melanoma completou o recrutamento e os resultados são aguardados. Tem 2 estudos que vão ser discutidos em conjunto, que dizem respeito ao que fazer com os pacientes que falham a anti-PD1, como tratá-los na prática clínica. Aqui, talvez, um pouco mais de informação para o nosso dia a dia como oncologista na realidade atual. Então, um desses estudos foi um estudo retrospectivo do grupo australiano, em que pacientes com melanoma avançado que houvessem falhado a anti-PD1, em sua maioria para doença metastática, uma proporção pequena depois de adjuvância, com intervalo curto, inferior a 6 meses, e aí eles avaliavam o padrão de tratamento de real life. Alguns pacientes, 162, receberam só ipilimumab, 193 a combinação de IP mais um anti-PD1 após falha a anti-PD1. Naturalmente, tem um viés de seleção muito grande aqui. Os pacientes na coorte tratada com IP mais anti-PD1 eram pacientes, em sua média, mais jovens e que apresentavam também melhor performance. Então, isso é fundamental para que a gente coloque esses resultados em perspectiva. Mas, de qualquer forma, uma maior taxa de resposta para a combinação de IP mais anti-PD1 após falha anti-PD1, 32%, versus 13% com IP monodroga, e uma maior duração de resposta, e ganhos, ou na verdade, não vou dizer ganhos, mas desfechos melhores na coorte que recebeu a combinação de IP mais anti-PD1, 22% dos pacientes tratados com a combinação em segunda linha sem progressão em 18 meses, versus 18 com IP,
e 53% deles vivos em 18 meses, versus 25% com IP, mas mais uma vez aqui um estudo retrospectivo com inúmeros vieses de seleção. Isso está em linha com as observações de um estudo de fase 2 que foi apresentado, um estudo de braço único, em que pacientes com as mesmas características após falha anti-PD1 eram tratados então com a combinação de IP em dose baixa, IP 1 mg por quilo, mais pembrolizumab 200 a cada 3 semanas, e taxas de resposta muito próximas. Eu falei na série retrospectiva pregressa de 31%, aqui nesse estudo prospectivo, 27% de resposta objetiva por imunoRECIST, com uma mediana de sobrevida global de 24,7 meses. Ou seja, 2 estudos, um retrospectivo, outro braço único, talvez reforcem a possibilidade de uma tentativa de resgate com IP mais anti-PD1 após falha anti-PD1, mas é importante ressaltar que nós não temos dados de estudos randomizados nesse cenário. E para terminar, o que a gente separou de melanoma, um estudo interessante para pacientes com melanoma de mucosa. Melanoma de mucosa é uma doença bastante diferente do melanoma cutâneo, tanto do ponto de vista de história natural quanto de caracterização molecular. As mutações drivers são diferentes, mutação do gene BRAF virtualmente inexistente, menos de 5%, um tumor com carga mutacional mais baixa, e de fato uma dificuldade terapêutica. A resposta anti-PD1 é menor, a combinação de IP-nivo não passa muito de 30%, e esse estudo, então, é interessante ao avaliar a combinação de um agente anti-PD1 aprovado na China, que é o toripalimab, em associação ao axitinib na dose de 5 mg 2 vezes ao dia. É um estudo pequeno, um estudo de fase 1, fase 2, mas que demonstrou uma taxa de resposta de 48,5% e uma mediana de sobrevida global de 20,7 meses, o que se compara de forma favorável aos padrões históricos do melanoma de mucosa avançada. Houve naturalmente uma relação entre expressão de PDL1, carga mutacional, tanto com taxa de resposta quanto com sobrevida, da mesma forma quanto a expressão de genes selecionados pelos investigadores associados à resposta imune e também à angiogênese, mas ainda de fato um estudo pequeno, mas que talvez aí abra portas para a exploração de agentes anti-VEGF-R com imunoterapia na forma de bloqueadores de correceptores imunes em pacientes com melanoma de mucosa, que mais uma vez representam aí um subgrupo bastante desafiador. Terminando a parte de melanoma, eu vou passar agora para a parte de sarcoma mais brevemente. A gente não teve nenhum resultado realmente practice changing em sarcomas. O que houve, na verdade, foram resultados aí que reforçaram a prática vigente e esclareceram algumas das dúvidas. Um dado muito interessante veio da atualização de 10 anos do estudo SSG-AIO, que foi o estudo de imatinib 3 versus 1 ano em pacientes com GIST de critérios de alto risco. Só lembrando, então, os pacientes tinham de ter mais de 10 centímetros de dimensão do tumor, ou mais de 10 mitoses por 50 campos de grande aumento, ou mais de 5 centímetros e 5 mitoses, ou presença de ruptura de cápsula, seja espontânea, seja no momento cirúrgico, randomizados, então, para 3 versus 1 ano de imatinib. Uma dúvida muito grande que sempre existiu foi a questão de se, de fato, a gente estava curando mais pacientes com imatinib adjuvante ou simplesmente retardando as recidivas, e esses dados realmente reforçam a possibilidade de cura. O que se vê aqui é uma manutenção na diferença, mesmo com 10 anos, na proporção de pacientes sem recorrência, 53% versus 42% a favor de 3 anos de imatinib adjuvante, com hazard ratio de 0,66, que foi estatisticamente significativo, e números ainda mais interessantes de sobrevida global, 79% dos pacientes vivos tratados com 3 anos de imatinib versus 65% daqueles tratados com 1 ano, uma diferença absoluta aí de quase 15%, e um hazard ratio de 0,55. Um outro estudo avaliou o tratamento perioperatório em sarcomas de extremidade e parede torácica do ponto de vista de melhor combinação. Uma dúvida no tratamento neo ou adjuvante é se a combinação de gemcitabina e docetaxel é uma alternativa ao esquema que se mantém como tradicional de adriamicina e fosfamida. Esse foi um estudo, então, que comparou 3 ciclos pré-operatórios de ifo e doxo e mais 2 ciclos pós-operatórios versus 3 ciclos pré-operatórios de gemcitabina e docetaxel mais 2 ciclos pós-operatórios. Esse foi um estudo concebido como não inferioridade e o threshold para não inferioridade não foi atingido. Na verdade, o que se viu foi desfecho favorável à combinação de ifo e doxo, com uma mediana de sobrevida livre de recorrência não atingida para ifo e doxo versus 4,4 anos para gemcitabina e docetaxel. E ainda dados relativamente imaturos de sobrevida global pelo número limitado de eventos, mas de qualquer forma, como
o cutoff pré-definido de não inferioridade não foi atingido. Esse estudo foi interrompido precocemente por futilidade e os pacientes continuam recebendo como padrão ifosfamida e doxorubicina, como tratamento padrão perioperatório. Não dá para dizer que a combinação de gemcitabina e docetaxel é equivalente. Falando de tratamento perioperatório, houve também um estudo de uso de imunoterapia em pacientes com sarcoma pleomórfico desdiferenciado, sarcoma pleomórfico de alto grau e lipossarcoma desdiferenciado. Nos estudos para doença avançada, essas foram as duas histologias que tiveram maior benefício com imunoterapia, então pleomórfico de alto grau e lipo desdiferenciado, e daí o interesse em se avaliar esse tipo de intervenção em pacientes candidatos à cirurgia com intuito curativo. Esse foi um estudo que compreendeu 4 coortes não comparativas, tratadas ou com nivolumab, ou com ipinivo, ou com nivo mais rádio. Então, no subgrupo de lipo desdiferenciado, era nivo ou ipinivo neoadjuvante. No subgrupo de pacientes com pleomórfico de alto grau, era ou nivo e rádio, ou ipinivo mais nivo e rádio. O que se viu aqui foi uma taxa de resposta patológica que se avaliou pela mediana de alinização relativamente alta para o sarcoma pleomórfico de alto grau, 93% de média de alinização nos pacientes tratados com neoadjuvância com imunoterapia nesse subgrupo, em contrapartida uma eficácia muito menor no lipo desdiferenciado, uma média de alinização que infere resposta ao tratamento de 8,75%. E muito mais tumor viável residual pós-neoadjuvância no lipo desdiferenciado, em comparação ao sarcoma pleomórfico de alto grau, só 5% em média de tumor residual pós-neoadjuvância nessa coorte de sarcoma pleomórfico de alto grau. Seguindo a tônica do que a gente vê em sarcomas no dia a dia, as respostas patológicas não se relacionaram com as respostas por RECIST. Isso vale também para a quimioterapia em muitos cenários e ressalta os desafios que a gente tem na avaliação do sarcoma. Então, como eu disse, é um estudo que não muda a prática, mas que reforça o potencial para a exploração de imunoterapia em pacientes com sarcoma pleomórfico de alto grau, mas que põe um pouquinho de água fria aí na mistura no que diz respeito ao tratamento de lipossarcoma desdiferenciado. Dados um pouco mais animadores para a doença avançada, dados agora menos animadores para o tratamento neoadjuvante. E para finalizar, os dados atualizados de um estudo de fase 2 de doxorubicina e trabectedina em leiomiosarcoma uterino e extrauterino, uma combinação extremamente promissora. Doxo foi utilizada na dose de 60, trabectedina de 1,1 a cada 3 semanas. O que se viu foi uma taxa de resposta no leio-mio uterino de 60%, uma taxa de resposta no leio-mio extrauterino de 40%, e uma mediana de sobrevida global de 27 meses no leio-mio uterino e de 38 meses no leio-mio extrauterino, de fato reforçando aí talvez o espaço para exploração dessa combinação. Só um breve comentário sobre 2 estudos referentes ao sarcoma de Ewing, foram 2 apresentações da sessão oral de sarcomas, reforçando aquilo que a gente já faz no dia a dia. É um estudo interessante porque ele avaliou linhas subsequentes de tratamento em pacientes com sarcoma de Ewing que houvessem falhado aos esquemas padrão de VAC-E ou de VID, e o que se viu aqui foi uma comparação entre topotecano e ciclofosfamida, irino e temodal, gemcitabina e docetaxel ou ifosfamida em dose alta, e na combinação de topociclo versus irino e temodal, dados favoráveis à combinação de topociclo. Então, é o primeiro estudo aí randomizado avaliando diferentes estratégias após falha ao tratamento padrão no sarcoma de Ewing, o que, infelizmente, sobretudo no tratamento do adulto, é uma situação muito, muito comum. Então, a combinação de topotecano e ciclofosfamida começa a despontar como uma provável primeira opção para a segunda linha. E também no caso do sarcoma de Ewing, um estudo bastante informativo também, que comparou o esquema VAC-E tradicional com o esquema condensado VID, que é feito sobretudo na Europa, que inclui vincristina e fosfamida, doxo e etoposide. Então, ele condensa o alquilante antraciclina versus o esquema alternado do VAC-E, mostrando desfechos favoráveis ao esquema tradicional VAC-E, ou seja, reforçando que, essencialmente, para todos os subgrupos, o esquema de alternância de VAC e depois IE permanece como padrão e que o VID levou aí a desfechos um pouco pior. Então, da parte de melanoma e sarcoma, era isso que eu tinha para comentar. Eu gostaria de passar agora para o Dr. Fábio Schultz comentar os trabalhos, os highlights de tumores geniturinários. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Fernando e Alessandro. É um prazer estar aqui com vocês.
Então, eu selecionei alguns estudos em tumores geniturinários para discutir com vocês. Acho que tem algumas coisas que mudam a prática, então eu vou tentar separar a apresentação em algumas coisas que eu achei mais importante. Então, o estudo que eu acho que é mais importante, que inclusive foi a apresentação na plenária da ASCO, é o estudo Javelin Bladder 100. Esse estudo, ele é um estudo que avaliou o benefício do uso do avelumab, que é um anticorpo monoclonal anti-PDL1, no cenário de manutenção em câncer de bexiga ou carcinoma urotelial metastático. Então, os pacientes, eles recebiam 4 a 6 ciclos de quimioterapia baseada em platina, com cisplatina ou carboplatina mais gencitabina, e os pacientes que não progrediram, ou seja, os pacientes que tinham resposta completa, resposta parcial ou doença estável, aí sim eles eram randomizados para receber avelumab ou melhor terapia de suporte. Não tinha placebo no estudo, então foram 700 pacientes recrutados e randomizados 1 para 1, 350 pacientes para cada braço do estudo. E o estudo estratificou os pacientes de acordo com a doença metastática, visceral ou não visceral, e também de acordo com a expressão de PDL1 no tumor. E nesse estudo, e de acordo com o anticorpo para avaliação da expressão de PDL1, teve mais ou menos uns 50 pacientes, 50% dos pacientes eram PDL1 positivo, e esse grupo de pacientes PDL1 positivo, eles tiveram um benefício um pouco maior. Mas o estudo, no geral, ele foi um estudo positivo. O hazard ratio foi de 0,69 para a sobrevida global, o que corresponde a dizer uma redução do risco de morte da ordem de 31%. E o subgrupo de PDL1 positivo, o benefício foi maior, ele foi de 0,56 ou 44% de redução do risco de morte. Então, esse é um estudo, é o primeiro estudo que, na realidade, está mostrando benefício em sobrevida global num cenário intermediário entre uma primeira e uma segunda linha. Então, a gente tem também, só para colocar em contexto, o estudo IMvigor 130, que ele foi com o uso de atezolizumab junto com a quimioterapia, desde o começo. Então, a quimioterapia com platina mais gencitabina. E a diferença é que o estudo IMvigor ele foi positivo apenas para sobrevida livre de progressão. Ele ainda não foi positivo para sobrevida global. O segmento do estudo IMvigor 130 é um segmento menor, e ele também é uma população diferente, porque diferente do estudo Javelin Bladder, o estudo IMvigor, ele incluiu todo mundo desde o começo, inclusive aquela população que talvez são os maus respondedores, os pacientes que apresentam progressão de doença com quimioterapia. E o que é diferente desse estudo Javelin Bladder, que o estudo Javelin Bladder, ele excluiu esses pacientes progressores primariamente, ou seja, já é uma população mais pré-selecionada de melhor prognóstico que entrou no estudo. De qualquer forma, é um estudo que muda a prática clínica, pendente aprovação regulatória do uso do avelumab nessa população, mas mostrando benefício sobre vida global, um benefício robusto, com hazard ratio de 0,69, em tendo acesso e tendo aprovação regulatória, essa medicação deve ganhar o uso nos pacientes que têm indicação que é carcinoma urotelial metastático na primeira linha pós-quimioterapia convencional com platina. Um outro estudo importante que eu acho que tem capacidade de mudar a prática é o estudo HERO, que é em câncer de próstata, porque é um estudo que avaliou o uso do relugolix, que é um antagonista de GnRH oral, que ele foi avaliado no estudo fase 3 randomizado, que foi publicado concomitantemente no New England, e ele comparou contra a leuprolida. Então, o grande ponto positivo desse estudo é que, na verdade, é o primeiro inibidor de castração ou indutor de castração androgênica oral para ser utilizado nos pacientes. E o objetivo primário do estudo foi avaliar a probabilidade de castração nas primeiras 49 semanas, que é praticamente um ano, e na realidade o estudo ele mostrou-se, inclusive, até superior do que a leuprolida, e algumas outras coisas interessantes em relação ao relugolix é que ele também permitiu a recuperação da testosterona mais rápido do que a interrupção do leuprolide no caso. Possivelmente porque o leuprolide tem efeito de depósito
e o Relugolix não tem efeito de depósito. Depois de 30 dias da interrupção do uso do Relugolix oral, os pacientes já começam a apresentar a recuperação da testosterona. Então, eu acho que, novamente, pendente aprovação regulatória e pendente precificação para saber custo-benefício, essa medicação ela deve ser aprovada nos mercados para uso nos pacientes. E ele tem a vantagem, porque pelo fato dele ser oral, e quem tem experiência com o uso do Degarelix, no caso, que é o outro antagonista LH-RH, que a gente faz subcutâneo, ele tem o inconveniente que ele é feito a cada 4 semanas, ou é todo mês, e ele tem essa injeção, ela tem uma reação de uns 30% a 40% dos pacientes, tem uma reação dérmica de dor, inflamação, que incomoda muitas vezes os pacientes. E esse estudo ele também mostrou, comparado com o Leuprolida, no caso, que é um agonista de LH-RH, ele mostrou que tem bem menos eventos cardiovasculares, tanto na população que tinha eventos cardiovasculares pré-entrada no estudo, quanto os pacientes que não tinham nenhum risco de eventos cardiovasculares. Esses dois grupos, no tratamento com Relugolix, eles tiveram menos eventos cardiovasculares do que a Leuprolida, que é o agonista LH-RH. Esse tipo de diferença entre o antagonista LH-RH e o agonista LH-RH, a gente já tinha mais ou menos observado em estudos retrospectivos e série de casos ou meta-análises com o uso de Degarelix versus os agonistas LH-RH. Então, a gente já tinha mais ou menos a noção de que o Degarelix diminuía eventos cardiovasculares. Agora, com esse estudo fase 3, que ele foi avaliado isso prospectivamente, eu acho que isso coloca mais força, inclusive, no benefício dos antagonistas LH-RH. Então, acho que esse é um estudo também importante. Um outro estudo que eu achei importante é o estudo Terapia, ou Terapê, que ele avaliou, na realidade, o uso do lutécio 177-PSMA versus o cabazitaxel em pacientes com câncer de próstata. Então, nesse estudo, os pacientes eram refratários a docetaxel e a pelo menos um novo agente hormonal, quer seja a abiraterona, quer seja a enzalutamida. E esse é um estudo fase 2 randomizado, então os pacientes eram randomizados para receber o lutécio 177-PSMA versus o cabazitaxel. E o estudo ele foi positivo, porque ele mostrou uma maior taxa de resposta de PSA, a gente está falando de 67% versus 34%, se eu não estou enganado, mas o fato é que o estudo ele foi positivo, ele levou a uma maior eficácia, perdão, é 66% versus 37% de taxa de resposta de PSA. E isso foi estatisticamente significante, essa diferença, é uma diferença de 29% absoluta entre as duas terapias. Então, isso é um estudo fase 2 randomizado, a gente já tem para uso em alguns centros no Brasil, incluindo, se eu não me engano, o Sírio, Einstein, a própria Beneficência Portuguesa também, de uso de lutécio 177-PSMA. Então, acho que esse estudo vem também a reforçar o uso dessa estratégia no tratamento dos pacientes de câncer de próstata. Infelizmente, é uma estratégia que ainda não é aprovada do ponto de vista regulatório ou de reembolso das fontes pagadoras, mas eu acho que é pelo menos um estudo randomizado para trazer um pouco mais de força aqui. Eu vou comentar rapidamente de outros estudos que também foram apresentados para fazer um sumário todo de higiene urinária. Tem o estudo, a atualização do estudo Keynote 426 em câncer de rim. O Keynote 426 ele foi um estudo que randomizou pacientes na primeira linha de câncer de rim metastático do tipo células claras para receber a combinação de pembrolizumab mais axitinib versus o padrão seria o sunitinib naquele cenário. E esse estudo ele foi um estudo positivo para a sobrevida global, com hazard ratio inicial de 0,53, mas agora, na última atualização de quase 2 anos de segmento, o hazard ratio ele aumentou para 0,68. E ele está bastante semelhante com o hazard ratio que a gente tem observado também, mais ou menos com 4 anos de segmento, quase, ou 40 meses de segmento do Checkmate 214, que é um hazard ratio também de 0,68.
0,72 ou 0,71, depende da atualização que a gente está olhando. Então, eu acho que ele vem reforçar novamente a opção de pembrolizumab mais axitinib, são as duas opções que a gente tem hoje, ou ipilimumab mais nivolumab, ou o pembrolizumab mais axitinib. E teve vários estudos, teve pelo menos 4 estudos esse ano na ASCO, que tentaram avaliar uma estratégia de tratamento em pacientes com câncer de rim, de você começar o tratamento com nivolumab, e aí, a depender da resposta que o paciente tiver, você daí trocar ou adicionar o tratamento de boost com ipilimumab. Infelizmente, essa é uma estratégia que não tem sido tão benéfica ainda, porque a gente, todos os estudos, tem o estudo Omnivore, o estudo Titan RCC, o estudo Fraction e o estudo HCRN-GU16. Então, esse estudo, todos esses estudos, de alguma maneira, alguns nuances de diferença entre eles, tentaram avaliar se quando o paciente progride com nivolumab ou ele não responde com nivolumab, você mantém o nivo e você adiciona o ipilimumab. Eu estava escutando o Rodrigo falar e, na realidade, assim, acho que em melanoma parece que está tendo maior benefício, mas em câncer de rim, a gente tem tido taxas de resposta pequenas, que têm variado entre 4% e 12%, 15%, que, do ponto de vista do benefício na primeira linha com ipinivo, com taxas de resposta da ordem de 40%, não faz muito sentido você tentar resgatar o paciente na progressão de nivolumab isolado. Então, a opção de ipilimumab mais nivolumab, ela continua preferencial na primeira linha de tratamento. Então, a opção de você começar o tratamento com nivolumab e depois você adicionar o ipilimumab numa eventual progressão não deve ser utilizada via de regra. Teve 2 estudos interessantes que avaliaram o uso do PET-CT-PSMA, que eles foram em 2 cenários, tanto no cenário de estadiamento local para doença linfonodal em pacientes candidatos à prostatectomia radical. Então, eram pacientes de risco intermediário alto, candidatos à prostatectomia radical, que eram submetidos a PET-CT-PSMA. E esse estudo mostrou uma sensibilidade de 40% de você detectar doença linfonodal nos pacientes e uma especificidade de 97%. Então, esse é um estudo randomizado, que inclusive está mostrando esse benefício. Eu acho que vem trazer mais força para o uso do PET-CT-PSMA para estadiamento localizado dessa população de risco intermediário ou risco alto na doença localizada de câncer de próstata. E um outro estudo, que é o estudo CONDOR, PET-CT-PSMA, que avaliou o uso do PET-CT-PSMA na recorrência bioquímica. E da mesma maneira, ele também mostrou-se positivo na avaliação da recorrência bioquímica, com uma sensibilidade alta, e quanto maior o valor do PSA, maior a chance de você detectar a doença metastática para linfonodo ou osso na recorrência bioquímica e com a capacidade de você mudar a sua estratégia de tratamento. Porque se você iria, eventualmente, submeter um paciente com uma recorrência bioquímica a uma radioterapia de loja prostática, por exemplo, ou de pelve, que tem as suas toxicidades relacionadas, e você, eventualmente, detecta uma doença metastática, você pode, talvez, poupar esses pacientes de fazer essa radioterapia desnecessária se você já identificar uma doença metastática mais avançada. Teve também uma atualização dos 3 estudos com o uso dos novos agentes hormonais no cenário de câncer de próstata não metastático refratário à castração. Então, a gente já sabia do benefício do estudo PROSPER com enzalutamida, do estudo SPARTAN com apalutamida e do estudo ARAMIS com darolutamida. Esses 3 estudos tiveram o objetivo primário de sobrevida livre de metástase, então esses foram estudos positivos para sobrevida livre de metástase, mas eles ainda não tinham benefício em sobrevida global. Do ponto de vista de benefício em sobrevida livre de metástases, a gente sabe que o PROSPER e o SPARTAN tinham hazard ratios iguais, de 0,29, e o estudo ARAMIS tinha hazard ratio de 0,40, e agora foi atualizado para sobrevida global. E a sobrevida global desses 3 estudos também veio positiva. Os hazard ratios ficaram semelhantes, ao redor de 0,68, 0,78, tá? Mas todos eles mostraram positivo
para sobrevida global. Então, isso, a gente já tinha essas 3 medicações, inclusive aprovadas para uso regulatório no Brasil, dependendo do que você quiser utilizar, mas sem benefício em sobrevida global, e agora a gente tem benefício em sobrevida global dessas três opções. Teve um estudo que eu gostaria de destacar aqui nessa live, que é um estudo brasileiro, que foi sessão oral da ASCO, na parte de gênito urinário, que foi coordenado pelo grupo latino-americano de oncologia, que é o LACOG, do grupo de GU, inclusive o qual eu faço parte, eu fui um dos autores. O investigador principal foi o Dr. Fernando Maluf, é o estudo LACOG 0415, que ele tentou, de maneira inovadora, tentar avaliar a possibilidade de tratamento sem castração inicial nos pacientes com câncer de próstata metastático ou localmente avançado desde o início. Então, os pacientes eram randomizados, é um estudo fase 2 randomizado, tinha 3 braços no estudo, então o paciente ou recebia apalutamida isolada, ou ele recebia abiraterona mais apalutamida, ambos isolados, ou ele recebia o braço convencional, que seria ADT, ou castração, mais a abiraterona. E o estudo, ele mostrou que o braço de apalutamida isolada, ele foi um pouco menos eficaz do ponto de vista de taxa de resposta de PSA aos 7 meses, ou taxa de negativação do PSA menor do que 0,2 aos 7 meses, mas o braço de abiraterona mais apalutamida, ele foi bastante semelhante e não foi diferente, ele mostrou-se positivo nessa taxa de resposta de PSA aos 7 meses, com PSA menor do que 0,2. Do ponto de vista de toxicidade, a apalutamida isolada, ela teve um perfil de toxicidade diferente, inclusive a gente calculou as doses de testosterona nos pacientes, e a gente sabe que os antiandrogênios, eles levam ao aumento da testosterona, então a gente observa isso de maneira bastante evidente. Os pacientes tratados com apalutamida isolada, eles levaram a um aumento da testosterona comparado com a castração mais a abiraterona, que leva a uma diminuição da testosterona, e até mesmo o braço que não teve castração, que foi o braço de abiraterona mais apalutamida, também houve diminuição da testosterona, inclusive uma proporção significativa de pacientes com testosterona abaixo de 50, que é considerado o nível ideal de castração. Então, basicamente, eram esses estudos que eu tinha para comentar para vocês, e eu estou à disposição. A gente vai ficar aqui para discutir ainda, né, Rodrigo? A gente vai ficar alguns minutos ao final. Agora, dando sequência, eu gostaria de chamar o Dr. Fernando Santini para falar um pouquinho sobre mutações raras, novas drogas-alvo e terapias para indicação agnóstica. Bom, boa noite a todos. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Acho que vou tentar falar um pouco menos detalhado de cada trabalho e tentar fazer um apanhado geral. Só para a gente poder contextualizar, óbvio, medicina, oncologia de precisão agora está na moda, e terapia agnóstica nada mais é do que um tratamento independente do sítio primário, independente da histologia, e uma terapia direcionada para um alvo. E a gente tem que lembrar que a gente tem diversos mecanismos de ativação normal, enfim, das vias de sinalização, perexpressão, amplificação, mutação, e as fusões, os rearranjos, né? E o grande paradigma aí dos rearranjos é o grande paradigma da terapia agnóstica, que eu acho que o N-Track saiu na frente com a aprovação do larotrectinib. A gente sabe que diversas outras fusões, como ALK, RET, ROS, FGFR, também tem esse potencial agnóstico, né? Então, fazendo esse link, tem a gente já, enfim, foi apresentado os dados do pralsetinib, do BLU-667, que é um inibidor específico do RET, que já tinha comprovado uma atividade super importante em pacientes com fusão do RET, com taxa de resposta de mais 80%, e também nas mutações nos pacientes com tumor medular de tireoide, com mutação, com uma taxa de resposta também super alta. E dados agora das fusões do RET em outros tumores mais incomuns, como colangiocarcinoma, tumor coloretal, carcinoma tímico, tumores papilíferos de tireoide, com uma taxa de resposta superior a 50%, e aí colocando a fusão do RET como mais um possível, um grande possível alvo agnóstico no meio disso tudo. E agora a gente recentemente viu a aprovação do selpercatinib do LOCK 292 para paciente com câncer de pulmão, a fusão do RET pelo FDA. Então, o RET aí nesse cenário.
e fazendo o link um pouco com as fusões, o papel da fusão do FGFR, agora já documentado no carcinoma urotelial e colangiocarcinoma, e foi apresentado os dados de um novo inibidor da fusão do FGFR2, do frutibatinib, em colangiocarcinoma, com uma taxa de resposta de quase 40%, também colocando a fusão do FGFR, principalmente nos tumores uroteliais e no colangiocarcinoma, mas nesse cenário também de drogas novas e possíveis alvos agnósticos. Se a gente puxar um pouquinho para as mutações ativadoras que, teoricamente, a gente sabia menos do potencial agnóstico, mas eu acho que cada vez mais a gente vai ver esse potencial agnóstico. Aí eu puxo o carro aí para o carro-chefe, que é o Carras, que a gente sabe que é o oncogene mais mutado em toda a oncologia, e é uma mutação muito heterogênea. Então, falando especificamente da mutação do Carras G12C, que a gente sabe que está presente principalmente em câncer de pulmão e um pouco menos no tumor coloretal, o inibidor específico do Carras G12C, que é o MG510, que já tinha apresentado assim, dados muito importantes, principalmente em tumores coloretais e principalmente em carcinoma de pulmão de não pequenas células, tipo adenocarcinoma, e agora foram apresentados dados também na população de outros tumores, com dados interessantes com taxa de resposta em pacientes com tumores de apêndice, com melanoma, e, por exemplo, na corte de tumores de pâncreas, em que a mutação do Carras é quase que universal, 6 de 8 pacientes tiveram doença estável. Então, eu acho que é um dado super importante para uma mutação que até então era não acionável. Então, a gente tem um primeiro inibidor específico do Carras G12C, sabidamente com atividade em tumor de pulmão e câncer coloretal, e possivelmente também agora em outros tumores. Puxando um pouquinho de novo a sardinha para a oncologia torácica, que é minha área de especialidade, dados apresentados, a gente já sabia um pouco, mas realmente agora assim, documentou e sacramentou o papel do alvo do HER2, das alterações do HER2, que em câncer de pulmão a mais comum é uma inserção do HER2, e dados do anticorpo antidroga conjugada de nova geração, que é o trastuzumab deruxtecan, que é muito superior ao T1 por diversos motivos, por causa do linker, do payload, é mais solúvel, e com taxa de resposta de quase 50% nessa população com alteração, com a mutação do HER2, que até então era não acionável, tinha resultados ruins de inibidores de tirosina quinase, mas eu acho que dos 7 alvos de pulmão que a gente já tem alguma droga aprovada, pelo menos nos Estados Unidos, o HER2 com certeza vai ser o próximo alvo em que a gente vai ter uma droga aprovada, e o trastuzumab deruxtecan é um excelente candidato com uma excelente taxa de resposta. Outros alvos, por exemplo, o MET exon 14, que era um alvo que a gente sabia que exclusivamente quase que era adenocarcinoma de pulmão, dados de pacientes ressecados, a gente tem visto também que pacientes com tumores escamosos de pulmão podem ter o MET exon 14, e recentemente foi aprovado o capmatinib como inibidor específico do MET exon 14, agora dados na ASCO de outros diversos inibidores, como o tepotinib, que teve uma publicação concomitante agora no New England, o savolitinib, um anticorpo duplo contra o MET exon 14, então, enfim, também é um arsenal de novas drogas contra esse alvo. Falando um pouco mais, por exemplo, de EGFR, de uma mutação rara e incomum, que é a inserção do exon 20, que confere geralmente resistência aos inibidores que a gente conhecidos de EGFR, como erlotinib, gefitinib e até o osimertinib. Tem o amivantinib, dados de um anticorpo biespecífico EGFR-MET, com taxa de resposta também de mais de 40% nessa população. Então, possivelmente é mais uma nova droga para ajudar esses pacientes. Em relação a drogas um pouco mais, alvos realmente mais raros, e até com uma nova forma de pensar, quando a gente fala na via de reparo do DNA, não só de PARP, agora, por exemplo, inibidores de ATR e até inibidores de vias próximas do ATR, como o GSK3-beta, teve um inibidor novo do GSK3-beta com uma resposta completa no paciente com melanoma. É claro que é um estudo de fase 1, mas o fato de ter uma resposta completa
faz você buscar um biomarcador e tornar essa via uma via, enfim, muito promissora. Uma outra via interessante nos pacientes com TP53 selvagem, dados um pouco mais promissores com os inibidores do MDM2. Então, enfim, não só de alvos antigos, alvos novos e drogas novas. Isso faz só, enfim, sacramentar o papel da oncologia de precisão nessa nova oncologia. Eu acho que 2 pontos fundamentais entram agora em discussão. A detecção. Realmente, os oncologistas precisam cada vez mais se familiarizar dos métodos de detecção, os métodos de sequenciamento, porque não só o alvo é importante você detectar qual realmente é o mecanismo de ativação normal e qual que é aquele acionável. Então, para isso, precisa saber particularidades de cada método, sequenciamento de DNA, sequenciamento de RNA. E um outro ponto muito importante qual linha de tratamento que a gente vai incluir todas essas terapias. Quando fala em câncer de pulmão é mais fácil, porque câncer de pulmão a gente já está acostumado com a terapia-alvo há muito mais tempo, já tem drogas aprovadas contra GFR, ALK, ROS1, MET, enfim, então é mais fácil. Agora, para os tumores em que a terapia-alvo é uma novidade, será que a gente vai precisar ter estudo de fase 3 para comprovar o papel desse tratamento em todos os cenários, em todas as doenças? Pode até pegar um pouco agora do link com um estudo que foi apresentado na plenária do pembrolizumab em primeira linha para os pacientes com mutação, com estabilidade microsatélite. Então, será que a gente precisa fazer isso com todas as drogas-alvos? Lembrar que todos esses alvos, todos é difícil, mas a maioria desses alvos são mutações muito clonais, quer dizer, elas estão presentes em todas as células da doença. Então, cada vez, quanto mais precocemente a gente poder atuar, teoricamente melhor a gente vai estar diminuindo a complexidade genômica desses tumores. Então, acho que está aí um desafio para a gente testar um número cada vez maior de pacientes. Lembrar que esses alvos tem uma progressão crescente diária, surgimento diário de tantos novos alvos agnósticos, como drogas contra esses alvos. Então, o desafio é testar um número cada vez maior de pacientes e poder oferecer o tratamento em linhas mais precoces para todos esses pacientes. Bom, obrigado. Obrigado, Fernando. Passar agora para o nosso último, mas não menos importante speaker, Dr. Alessandro Leal, que vai falar um pouquinho sobre os highlights de biomarcadores e medicina de precisão. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, Fábio. Boa noite, Fernando. É bom estar aqui com vocês hoje, poder fazer um compilado. Eu escolhi 5 estudos, eu vou tentar falar nos próximos 8 minutos, 5 a 8 minutos, o que a gente precisa entender de mensagem com relação ao mundo real, dados do mundo real, que começam a ser acumulados em larga escala, e informações, muitas vezes, de empresas que detêm dados de milhares de amostras sequenciadas e começam a surgir hipóteses de novos biomarcadores. Eu trouxe aqui, inicialmente, um estudo para a gente discutir, que é o estudo, foi um poster discussion, já consolidado o fato de biópsia líquida para câncer de cólon, estágio 1 a 3, ele ser um marcador prognóstico, e agora o que tem se estudado é a possibilidade de ser um marcador preditivo na adjuvância em pacientes com câncer de colo e reto em estágio precoce. Essa é uma tecnologia nova, uma tecnologia diferente do que a gente está habituado de biópsia líquida. Biópsia líquida normalmente se utiliza para genotipar tumores avançados. Esse estudo, que é uma parceria de uma empresa americana chamada Natera, junto com a Universidade de Valência, amostras da Universidade de Valência e amostras da Universidade de Aarhus, na Dinamarca, do Klaus Lindenberg, eles foram compiladas e analisadas o tecido tumoral no momento da cirurgia na Califórnia. Então, existe uma questão logística, mas o interessante é que o teste se torna muito barato, porque inicialmente obtém-se o exoma dessas lesões, e aí você seleciona, o exoma tem milhares, centenas de mutações, melhor dizendo, você seleciona 16 mutações troncos para serem acompanhadas por um teste extremamente custo-efetivo de PCR multiplex, ou seja, muito mais barato do que um sequenciamento com captura híbrida, e extremamente sensível para a detecção de variantes que a gente chama associadas à doença residual mínima. Então, a gente já está acostumado com a biópsia líquida no cenário da doença avançada,
Um novo cenário que a oncologia caminha é o cenário de detecção de doença residual mínima, o que vai ditar nos próximos anos os estudos e os desenhos experimentais em adjuvância. Pois bem, esse é um estudo com 193 pacientes, onde biópsia líquida para detecção de doença residual mínima foi realizada de forma seriada. No total, mais de 1.000 amostras de plasma foram analisadas nesses 193 pacientes, para se detectar mutações, troncos do tumor que estavam sendo liberadas ou doença micrometastática e identificar os pacientes que iriam progredir ou não. O que foi observado é que, de todos esses pacientes, no baseline, 90% deles apresentavam, antes da cirurgia, detecção de mutações no plasma, mas após a cirurgia, de 10% dos pacientes que apresentavam doença residual mínima, cerca de 80% deles recorreram. Esse número ele foi por volta de 10%, 8% a 10% apenas nos indivíduos que não tinham doença residual mínima. Mais um estudo que traz corpo de evidência para detecção de doença residual mínima utilizando essa tecnologia chamada PCR multiplex. E agora existem 4 estudos em andamento para se avaliar na adjuvância o papel, por exemplo. Uma análise interessante é observar que, do ponto de vista do análise multivariada, esse foi o único fator independente de risco para recorrência. Ou seja, pacientes com câncer de cólon, estágio 2 de alto risco clínico, é possível que muitos desses pacientes estágio 2 de alto risco clínico estejam curados com a cirurgia, como nós já sabemos. O benefício de quimioterapia é inferior a 20% nessa população. Ou seja, a gente está falando de estratificar pacientes em estudos que já estão em andamento na Austrália, nos Estados Unidos, são os mais adiantados, mas também um estudo holandês, um estudo na Dinamarca, para pacientes com câncer de colo no estágio 2, serem randomizados para receber ou não tratamento adjuvante baseado na detecção de doença residual mínima. Agora, falando de dados do mundo real, 2 estudos importantes, um estudo da Foundation e um estudo da Guardant Health. O estudo da Foundation sobre fusões, é um estudo de biópsia líquida que mostra a importância de se detectar fusões em um ensaio de DNA, que é o ensaio clássico de biópsia líquida da Foundation, comparando a sua efetividade com o tecido analisado também pelo teste CDX, de Companion Diagnostics da Foundation. Então, para vocês terem uma ideia, talvez esse seja um dos maiores estudos apresentados na ASCO esse ano. A gente está falando de um estudo onde foram analisados 28.000 amostras de plasma e 325.000 amostras de tecido. O ensaio que a gente está falando, ele tem a capacidade de detectar fusões no tecido em 28 genes, 13 genes onde você observa quinases associadas à atividade oncogênica que podem estar fundidas a parceiros que também são sequenciados nesse painel de tecido mais introns, ou seja, existem 28 regiões intrônicas que também são avaliadas nesse teste. E no plasma, como isso precisa ser mais conciso, existem 7 genes importantes e parceiros que são avaliados. Mensagem desse estudo gigantesco. A biópsia líquida é extremamente efetivo para se detectar fusões por meio de sequenciamento de DNA sem a necessidade de sequenciamento de RNA. 88% de concordância. Ou seja, e como esperado, nesse estudo massivo de 28.000 amostras de plasma, os tumores mais associados a fusões foram câncer de bexiga, com cerca de 4,5% de todos os cânceres de bexiga estudados, câncer de pulmão, 4%, e colangiocarcinoma, como esperado. Mas também é interessante observar que quando a gente olha a genotipagem, utilizando biópsia líquida, também existe um fator importante que é detectar recorrência ou resistência adquirida em pacientes que recebem, por exemplo, uma terapia-alvo. Nesse estudo, uma população de pacientes com EGFR mutado que recebiam tratamento com inibidor de tirosina quinase anti-EGFR, eles progrediram e a biópsia líquida foi importante em detectar fusões acionáveis, ou seja, uma forma de você, minimamente invasiva, muitas vezes você não tem tecido no momento da evolução clonal da doença, de se detectar uma fusão, e a biópsia líquida detectou parceiros para FGFR, FGFR2, por exemplo. O outro estudo interessante é um estudo da Guardant Health com 33.000 pacientes, esses 33.000 pacientes para se analisar uma mutação em um gene extremamente importante que codifica para uma proteína do complexo SWI/SNF. É um complexo que está associado ao remodelamento da cromatina. E como a gente sabe, remodelar a cromatina aumenta a expressão gênica, pode aumentar a expressão de genes mutados. Por aumentar a expressão de genes mutados, aumenta neoantígenos. Ou seja, está muito associado ao TMB.
E o que foi visto é que essa mutação num gene chamado ARID1A, que é um gene que remodela a cromatina, ela pode ser associada à sensibilidade aumentada a immune checkpoint inhibitors, inibidores de pontos de checagem imune. Estudo com 33 mil pacientes, que no final das contas detectou 1.298 pacientes com pelo menos uma alteração funcional. O que é interessante observar em todos esses estudos, tanto as fusões quanto esses estudos de biomarcadores, é a necessidade de se avaliar a funcionalidade dessas mutações para ver o quanto elas mudam a proteína de modo que isso vai alterar a função ou não. Um exemplo disso é quando você tenta aplicar diferentes algoritmos ou plataformas para se analisar a funcionalidade. Uma mutação que às vezes é funcional numa plataforma, ela pode não se tornar funcional. Então é importante às vezes checar mais de uma plataforma ou mais de um algoritmo para se detectar funcionalidade nessas alterações. E a ARID1A, como a gente vê nesse trabalho da Grounded Health, ele esteve associado com mutações de Carrais, mutações de BRAF, mostrando talvez associação aí ao alto TMB em pacientes com assinatura a smoking signature genômica, que é comum a gente observar essas transições, essas translocações também. Mas quando a gente observa os pacientes com mutações do tipo EGFR, sabidamente não respondedores a terapias imune baseadas em inibição do ponto de checagem, foi muito menos frequente a associação de mutação ARID1A com uma mutação de mutações clássicas de EGFR. Para finalizar, 2 biomarcadores que, para a gente manter no radar, um estudo que é um combinado Hopkins, Duke e Michigan, Universidade de Michigan, é um gene chamado LRP1B. Esse é um gene que codifica para a proteína, para o receptor da proteína de lipoproteína de baixa densidade, o LDL. Parece ser um gene supressor de tumor, e nesse estudo de 101 pacientes combinados dessas 3 instituições, parece ser um marcador independente de resposta a inibidores de checagem de imune, e é independente de TMB, independente de PDL1, também independente de instabilidade de microsatélites ou fenótipos hiperimunes, hipermutantes outros. Por último, um estudo do MD Anderson com 14 mil pacientes, que crava definitivamente a importância de se detectar mutações em POL, que é a polimerase epsilon, como um gerador de fenótipos hipermutantes. 1 a 3% dos cânceres de cólon apresentam mutação em POL-I, e 6 a 12% dos tumores de endométrio, mas câncer de pulmão, colangiocarcinoma também são tumores frequentemente associados à detecção dessa mutação, que pode ser germinativa, na ordem de 1%, ou somática, na ordem de 3%. Esses fenótipos hipermutantes, eles parecem estar mais associados com altos TMBs, mas também associados com genes que existe uma associação de mutações em POL-I com genes que fazem reparo de DNA do tipo ATM, ATR e PALB2. Ou seja, a gente não sabe o que vem primeiro, se é a mutação da polimerase que corrige a replicação ou se é a mutação no reparo do DNA. A impressão é que essa mutação é uma mutação mais tronco, ela é mais primária do que as mutações que a gente observa de reparo do dano direto, como BRCA, ATR, ATM e PALB2. Eu acho que a gente finaliza aqui a importância de se detectar esses novos biomarcadores. Eu diria que, do ponto de vista de mudança de prática, a detecção de biomarcadores ela não muda a prática clínica direta, mas ela valida achados com dados do mundo real, o que a gente precisa começar a procurar nos nossos pacientes, e também ela modifica a prática de pesquisa clínica. Eu acho que essa é a diferença, ou seja, começar a pensar em estudos que utilizem essas hipóteses geradas em estudos de mundo real com biomarcadores. Obrigado, Rodrigo. Excelente, muito obrigado, Alessandro. Pessoal, a gente já está praticamente em cima do horário aqui, a gente começou com um pouquinho de atraso, então talvez tenha mais 2 ou 3 minutos. E até fazendo jus, então, ao destaque que foi dado aos trabalhos dos tópicos que a gente apresentou na programação da própria ASCO, acho que a pergunta vai para o Fábio, talvez uma única pergunta nessa sessão. Fábio, no Javelin Bladder 100, que a gente viu foi, então, um conceito de associação de imunoterapia na manutenção depois de quimioterapia em pacientes com câncer de bexiga. Como é que você vê isso versus a possibilidade de uso de imunoterapia em primeira linha? Isso é de fato um efeito benéfico da manutenção ou é simplesmente a exposição com uma linha precoce a um tratamento que encerra a possibilidade de benefício sustentado no longo prazo?
Rodrigo, essa é uma excelente pergunta, e na realidade a doutora Elizabeth Plima, que ela fez a discussão desse abstract, ela comparou indiretamente com outro estudo fase 2, que utilizou o pembrolizumab na manutenção. Só que, obviamente, é um estudo fase 2, que ele mostrou benefício em sobrevida livre de progressão, mas não mostrou benefício em sobrevida global. Mas a diferença desse estudo é que, na realidade, nesse estudo fase 2, o crossover dos pacientes que eram tratados com observação era obrigatório para pembrolizumab. Então, talvez isso tenha apagado também o benefício sobre vida global. No estudo do Javelin Bladder, aproximadamente 50% dos pacientes receberam tratamento subsequente com inibidor de PD-1 ou PDL1, os que estavam recebendo Best Supportive Care. Então, assim, você pode questionar que, de repente, não foi bem uma manutenção versus um tratamento precoce, porque se você acompanhar o paciente de perto, você talvez tivesse a oportunidade de utilizar o avelumab ou qualquer outro inibidor de PD-1 ou PDL1 numa progressão. A gente não sabe exatamente o benefício da manutenção em si ou do uso concomitante. Há especulação que acredita que o uso concomitante, que foi o estudo em Vigor 130, eventualmente você consiga melhorar a exposição dos neoantígenos, já que você está fazendo a quimioterapia, mas a gente também não sabe se a própria quimioterapia ela pode ser um pouco imunossupressora, ela pode talvez diminuir um pouco o efeito da imunoterapia. O que a gente sabe é que a adição de taxa de resposta no estudo em Vigor 130 aumentou muito pouco a taxa de resposta global dos pacientes tratados com quimioterapia mais placebo versus quimioterapia mais o atezolizumab. O que aumentou bem mais foi a taxa de resposta completa. A gente está falando de taxa de resposta completa de 6% versus 13% no estudo em Vigor 130. Então, o estudo em Vigor 130, a concomitância levou ao aumento da sobrevida da taxa de resposta completa, mas não houve um aumento significativo da resposta global. E o estudo do avelumab e o Javelin Bladder 100, ele não consegue avaliar a resposta. A resposta, na verdade, foi diferente. Se não me engano, foi 9% versus 1,5%, porque, na realidade, o Best Supportive Care, 1,5% dos pacientes continuaram reduzindo o tamanho do tumor e chegaram a ter uma resposta objetiva. E a manutenção levou uma resposta objetiva em mais 9% dos pacientes. Mas eu acho que a gente ainda não tem dado... A gente tem o segmento maior do InVigor 130, talvez vá trazer benefícios sobre a vida global. Eu tenho um receio que talvez não vá mostrar, porque, na realidade, os hazard ratios, de uma maneira geral, eles só têm aumentado, eles não têm diminuído. Então, eu não sei se a gente vai conseguir ter poder estatístico para mostrar. Por outro lado, tem outro estudo em andamento, que é o Keynote 361, que é, na realidade, com pembrolizumab, e aí, pendente a esse estudo Keynote 361 vir positivo, aí eu acho que vai acabar, a concomitância vai acabar ganhando ao invés da manutenção. Mas, por hora, o único estudo que mostra benefício sobre a vida global é o estudo de manutenção. Então, como eu falei, pendente a aprovação regulatória é o que deveria ou deve ser oferecido aos pacientes. Excelente. Eu queria agradecer aos nossos convidados, Fernando, Fábio, Alessandro, foram apresentações muito, muito boas e informativas. Queria agradecer também a quem acompanhou o conteúdo e essa apresentação aqui no webinar da Oncologia Brasil. E fiquem ligados em todo o conteúdo que a gente vai disponibilizar progressivamente aqui, pertinente à cobertura da ASCO 2020. Abraço e obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite.